Fala galera, vamos começar mais uma aula da Herbs Cursos hoje aqui, certo? Acaba aqui sem câmera, por uma questão aqui logística minha, tudo bem, mas não vai atrapalhar a gente não. Então, plexo braquial aqui relacionado aí na situação problema, né, do quarto semestre com câncer de pulmão, e a gente vai entender por quê. Então, o plexo braquial ele é formado, pessoal, pela união dos ramos anteriores dos quatro últimos nervos cervicais, então C5, C6, C7 e C8, e também o primeiro nervo torácico, T1. Então, o plexo braquial é formado pelos ramos anteriores dessas raízes nervosas, certo? Coloque sempre na cabeça a nomenclatura correta. Então, as raízes nervosas C5, C6, C7, C8 e T1. Certo, Kaique? Eu cheguei a ver livro que fala de C4 e T2. Sim, né, alguns livros trazem que tem uma contribuição dessas raízes, mas tinha que marcar numa questão de C5 a T1, porque as referências máximas se apegam mais nessas raízes e detalhe nos ramos anteriores, certo? Kaique, eu lembro que são sete vértebras cervicais e tem 8 nervos, isso aqui é da anatomia, né? Não sei se vocês lembram, mas sim. Você tem 8 nervos cervicais, né? Nem sempre vai bater a quantidade de nervo com a quantidade de vértebra. Beleza? E aqui é a constituição do plexo braquial. Kaique, fácil. Por enquanto sim. As raízes do plexo geralmente atravessam a abertura entre os músculos escaleno anterior e médio, acompanhados pela artéria subclave. Então, se vocês pegarem a peça, né, eles vão estar aqui, ó, atravessando o músculo escaleno médio, né, escaleno anterior, perdão, e o escaleno médio, que eu não estou conseguindo enxergar ele agora da maneira mais fácil. Mas é como são músculos triangulares. São músculos triangulares. Então, se você ver aqui, ó, tem um triângulo, o escaleno médio e o escaleno anterior. E o plexo braquial aqui, ó, raiz C5, C6 do plexo e tal, ela passa no meio aqui, passando entre essa abertura, certo? Lembrem sempre, pessoal, os músculos escalenos eles formam triângulos aqui na questão do pescoço, certo? Então o plexo braquial ele emerge dessa região e ele é acompanhado pela artéria subclave, certo? A artéria subclave acaba aí fazendo um trajeto próximo, quer ver? A artéria subclave ela tá aqui, ó, se vocês perceberem, deixa eu tirar o vermelho, né? Porque tanto a minha caneta como a artéria tá de vermelho. Vou pegar esse azul escuro. Percebam que a artéria está aqui, ó, passando aqui atrás, ó, e aqui estão os feixes, então ele atravessa os escalenos e segue aqui, acompanhado pela artéria subclave. Isso aqui é para você ter uma base, sempre que, assim, nem todo mundo aqui vai ser cirurgião ou mexer com isso, mas, né, se você entrar numa peça, numa cirurgia ou ver lá na lousa da faculdade, você consegue entender o caminho pelas estruturas adjacentes. As fibras simpáticas conduzidas por cada raiz do plexo são recebidas por ramos cinzentos dos gânglios cervicais médio e inferiores, quando as raízes seguem entre os músculos escalenos. Então, quando essas raízes passam aqui pelos músculos escalenos, elas recebem também fibras simpáticas dos ramos cinzentos, normalmente aí de gânglio cervical médio e inferior. Beleza? Tem essa contribuição também de fibras simpáticas. E guardem essa informação que lá na frente ela vai fazer mais sentido. As raízes do plexo braquial são os ramos anteriores dos nervos espinhais. Kaique, de novo, sim, para você não esquecer. São os ramos anteriores. Lembre que tem os ramos posteriores e os anteriores. Aqui são os anteriores, tá? Dos nervos espinais. Beleza? E já vou adiantando. Percebam que a clavícula está aqui, né? Aqui tem um corte da clavícula, mas a clavícula está aqui, ó. Tô vendo, Kaique. Então eu consigo perceber que tem uma parte do plexo braquial que está acima dela e uma parte aqui que está descendo já em formato de fascículo, ó. Então também já vou guardando essa informação. Quer dizer, Kaique, eu vi que um paciente vai fazer um procedimento de um bloqueio de plexo braquial supraclavicular. Aí você vai imaginar aqui que é a região anatômica, certo? Uma cirurgia, né? Uma pessoa de verdade, um desenho, C5, C6, C7, C8 e T1. E percebam que ele coloca aqui superior, médio e inferior, né? Tronco. Percebam que, como são os nervos aí, né? As raízes aqui, os ramos anteriores, né? O ramo posterior vai estar lá atrás.
tronco superior, tronco médio, tronco inferior. Agora vamos entender essas divisões. Por quê? Antes de continuar aqui, ó, eu vou dar uma roubadinha para mostrar só essa daqui rapidão. Nós temos raízes, depois tronco, depois divisões, depois fascículos e ramos terminais. Coloquem na cabeça, anota aí, repete. Raiz, tronco, divisão, fascículo, ramo terminal. Raiz, tronco, divisão, fascículo, ramo terminal. Certo? E agora a gente vai tentar entender uma por uma. O que acontece, pessoal, é que antes mesmo das raízes formarem os troncos, porque viram que é uma ordem, né? As raízes estão aqui, à medida que eu vou caminhando na anatomia, eu vou tentar explicar dessa forma, certo, galera? À medida que eu vou descendo, os nomes vão mudando, vai passando a ser tronco. Só que antes mesmo de virar tronco, já tem alguns nervos que aparecem. Ó, a raiz C5, ela forma o nervo dorsal da escápula, que vai lá inervar os músculos romboides maior e menor lá na sua dorsal. Então, se a gente vê aqui, ó, o nervo dorsal da escápula, ele surge de C5, né? Ó, o nervo dorsal da escápula, ele surge de C5 antes mesmo de formar os troncos. Ah, Kaique, por isso que você botou no slide primeiro, para você ter uma noção mesmo de como as coisas funcionam, certo? E olha o que eu falei, pessoal. Variação de livro, ó, contribuição de C4, também, mas isso não é uma regra. E óbvio que existe variação anatômica, né? Então, Kaique, nervo dorsal da escápula vai inervar lá a romboide, ele sai de C5 antes de virar tronco, né? Isso. Estou falando assim, pessoal, para tentar entender que é raiz, tronco, divisão, fascículo, ramo terminal. Beleza? Certo. Então, o nervo dorsal foi lá para o músculo romboide que inervou a nossa dorsal. As raízes C5, C6 e C7 formam o nervo torácico longo que inerva o nosso músculo serrátil anterior. Então, C5, C6 e C7, eles se juntam, né? Todos eles se juntam. Deixa eu apagar aqui. Todos eles se juntam para formar o nosso nervo torácico longo. O nervo torácico longo, C5, C6 e C7, ele é esse daqui de trás. Se vocês pegarem ele, ó, vocês vão ver que ele recebeu fibra aqui de C5, de C6 e de C7. E foi lá em direção ao músculo serrátil, que é esse aqui, fica tem o serrátil posterior e anterior, mas aqui é o anterior, tá? Ele inerva o anterior. Que parece mesmo que foi cerrado, tem cortes nele. Fica embaixo aqui do peitoral. Geralmente pessoas que ou fazem muita musculação ou mais com necessidade de pouso, a gente consegue ver mais fácil. E da raiz de T1 emite o primeiro nervo intercostal que acompanha a primeira costela e vai inervar lá os músculos intercostais da respiração. Beleza? Então, se a gente conseguir ver aqui, ó, o primeiro nervo intercostal, ele sai aqui do ramo ventral ou anterior de T1, certo? Kaique, eu tenho que saber tudo isso, mas eu estou explicando realmente da forma que é, para não ficar nada solto para vocês. Beleza? Então, esses aí são os nervos que já apareceram aqui pra gente. E assim, galera, surgem outros nervos aqui, tá? Por exemplo, se vocês verem, ó, de C5, C6, C7 e C8 surgem, ó, nervos que vão lá para os músculos longo do pescoço e escaleno. Ó. Ainda de todas as raízes originam-se ramos terminais que se dirigem para os músculos escalenos e longo do pescoço. Então percebam que, além desses nervos que eu já comentei, dorsal da escápula, torácico longo e primeiro intercostal, eu também vou ter essas formações aqui. Assim, esses nervos não têm nome, certo? Eles não têm nome, porque eles variam muito, mas eles vão inervar os escalenos, que a gente acabou comentando um pouquinho deles aqui, né? Os escalenos, médio, anterior e o posterior, atrás, e fazer essa inervação, e também do músculo longo do pescoço. Beleza? Se vocês verem também, ó, já posso adiantar do próximo slide, o nervo frênico, ele está saindo aqui do ramo ventral do C5. Porém, salvo engano, o nervo frênico ele não compõe plexo braquial. Ele é lá do plexo cervical, tá? Ele está aqui, mas é uma questão anatômica e divisional. Então, Kaique, saímos das raízes. Eu já entendi. Quais são as raízes? Perdão, C5, C6, C7, C8, C1. Mas, chegamos agora nos troncos. O tronco vai ser a união de raízes. Então, agora eu vou começar a casar elas. A união de C5 e C6, Kaique, é o tronco superior. E faz sentido, né? Se vocês olharem para a imagem, ó, elas estão mais aqui em cima. Então, faz sentido. Elas são as superiores. A raiz C7 vai ser o tronco médio e C8 e T1 que está aqui embaixo, o tronco inferior. Kaique, tem uma lógica. Sim, os nomes foram pensados por causa disso. Então, tronco superior
C5 e C6, tronco médio C7 e tronco inferior C8 e D1. Massa. Então, quando ocorre a união das raízes, então, ó, eu tenho aqui a raiz de T1 e a raiz de C8. Quando elas se juntam, agora aqui é um tronco. Agora é um tronco. Certo? Estou explicando bem repetitivo para entrar na cabeça de todo mundo. Quer ver? Ó? C5 emitiu um ramo. C6 emitiu um ramo. Agora eu tenho o meu tronco superior. C7 continua, né? Só que agora ela ganha essa nomenclatura nova, que é um tronco. E aqui, C8 e T1 se juntam e agora tronco. Massa, Kaique, estou entendendo. Do tronco superior, que é quem? C5 e C6, ocorre a formação do nervo subclávio e supraescapular. Né? Ele coloca dos nervos, porque não é dos dois lados do seu corpo. Que vão inervar quem? O subclávio vão para o músculo. Os músculos subclávio. E o supraescapular vai inervar aqui a musculatura supraespinhal e infraespinhal. Certo? Então, assim, percebam que à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai andando na anatomia do plexo braquial, vão aparecendo novos nervos. Isso é normal. Você vê aqui que o nervo supraescapular, por exemplo, ele já ajuda aqui a questão do manguito rotador. Se a gente lembrar, os músculos do manguito, o supraespinhal e o infraespinhal fazem parte. Então, ele já está envolvido aqui nessa questão, certo? Kaique, você pode mostrar eles aqui na imagem. O supraescapular, ele é aqui um das primeiras ramificações. E o subclávio ele sai numa região mais inferior. Então, se você for procurar, né, o subclávio ele sai aqui mais para baixo, entre aspas, né? E o supraescapular na região mais superior, entre aspas, para cima. Certo? E vão inervar, respectivamente, os seus músculos. Tranquilo? Pronto, Kaique. Isso aí surgiu do tronco superior do plexo braquial. Massa. Kaique, caramba, eu tenho que saber isso porque pensa comigo, galera. Vocês vão chegar lá no quinto semestre e vão aprender a fazer as manobras de ortopedia. Manobra de, se eu não me engano, de Job, testa o supraespinhal e tem uma que você faz para testar o infraespinhal. Se ele tem uma fraqueza, uma atrofia, você pode imaginar, claro, que uma das possíveis causas foram nessas raízes, entendeu? Você consegue ter um raciocínio baseado na anatomia daquele músculo. Só contextualizando vocês. Cada tronco do plexo braquial ramifica-se em divisões. Então, Kaique, calma. Eram raízes, viraram troncos e agora vai virar divisão? Sim. Agora vai ser divisão. Divisão anterior e posterior. É fácil, assim, porque só tem essas duas. Ou tá para frente, anterior, ou tá para trás, posterior. E isso acontece quando, Kaique? Quando o plexo ele atravessa o canal cérvico-axilar posteriormente à clavícula. A gente voltar para a primeira imagem e apagar tudo aqui. Vamos ver. Na hora que ele atravessa o canal cérvico-clavicular, ó, atravessa o canal cérvico-axilar, perdão, posteriormente à clavícula. Então, nesse momento aqui que ele atravessa, você pode ver que tem um Dzinho ali, ó. Eu acabei riscando em cima, né? Também não ajudei, ó. Um Dzinho de divisão. Então, você vai ter ramos que vão vir, entre aspas, para frente, são os anteriores, e os que vão para trás, entre aspas, posteriores. Certo? Certo, Kaique? Eu tô entendendo. Massa. Quer ver? Vamos para a imagem novamente. Então, eu tinha raiz, C5 e C6, virou tronco superior. Massa. Eu tinha C7 como raiz, tronco médio. Eu tinha C8 e T1 como raiz e o ramo anterior. Formei tronco inferior. Pronto. Até eu entendi. Agora, quando você chega nessa parte posterior à clavícula, né? Como se a clavícula tivesse ali na frente, né? Porque a gente tirou o osso. Vou colocar outra cor aqui. Vou colocar o roxo. Quando você chegou nesse momento aqui da transição cérvico-axilar, você emitiu um ramo anterior. Eu vou fazer todos os ramos anteriores de roxo, tá? Ó, o ramo, esse primeiro aqui de roxo, é o ramo anterior do tronco superior. Perceberam, né? Que ele estava vindo aqui, ó, e ele emitiu esse para frente. E Kaique emitiu um para trás também, né? Isso, ó. Esse aqui atrás, ó, é o posterior. Ah, Kaique, eu estou conseguindo ver por essa imagem. Percebam que esse aqui, ele está mais, né, na imagem 3D, está para frente e aquele de vermelho está para trás. Kaique, o tronco médio estava vindo aqui e ele emitiu um ramo anterior. Ah, o ramo anterior é esse aqui, ó, de roxo. Certo, Kaique? E o ramo posterior de vermelho é esse aqui. A imagem não fica muito boa, mas essa parte roxa, galera, ela tá para frente. Essa parte vermelha ela fica um pouco atrás.
Na mesa consegue ver tranquilamente. E Kaique, o tronco inferior estava vindo, né? Tava vindo bonitinho. Aí ele emitiu aqui um ramo anterior, entre aspas, para frente, e um ramo posterior, entre aspas, para trás. Kaique, assim, isso aqui tem que ser intuitivo, não é para decorar. Eu estou vendo, Kaique, que os três ramos posteriores, eles estão se juntando. Perfeito. Se você percebeu isso, você está de parabéns. É mesmo, Kaique, eles estão se juntando. Quando eles se juntam, eles agora vão receber um nome novo. Kaique, é como se fosse uma evolução do Pokémon. Eles ficam ganhando, né, evoluções. Eles deixam de ser agora divisão e eles passam a ser chamados de fascículo posterior. Eu já vou falar esse porque esse é o mais fácil de lembrar. O fascículo posterior é formado pela união das três divisões posteriores das raízes cervicais. E T1. Pronto? Pronto. E Kaique, o resto acontece o quê? Eu vou continuar no próximo slide, tá? Porque o próximo slide a gente vai acabar falando, mas eu já adiantei esse, certo? Então perceba, tinha raiz, tronco e divisão, sendo que a divisão é anterior e posterior. Cada tronco emitiu um para frente e um para trás, um para frente e um para trás, um para frente e um para trás, e todos de trás se juntaram. Kaique, os da frente eu estou vendo ali que tem uma diferença. Você vê que, ó, aqui formou esse, e aqui formou esse, né? Já eu vou falar, porque vocês percebam que vão surgir vários nervos daí. As divisões anteriores dos troncos suprem os compartimentos anteriores do membro superior. Galera, é interessante anotar. As divisões anteriores, ou seja, vieram para frente, elas vão inervar o compartimento anterior do seu membro superior. E Kaique, por que flexores? Os músculos flexores, eles vão estar encontrados nessa região anterior do seu membro superior, tá? Se vocês, quem faz academia, quem malha, os movimentos de flexão, quando você faz a flexão com o antebraço e o braço a 90 graus, você está usando a musculatura do compartimento anterior. Quem inerva são os nervos que emergem, que tem a imersão ali do divisão anterior. Aqueles que vêm da divisão posterior é o contrário, né, Kaique? É fácil. Isso, divisão posterior, vão para compartimentos posteriores, que são o quê? Os extensores, certo? Você pega o seu braço e você faz o movimento contrário, você está fazendo ali, utilizando os extensores. Galera, se vocês pegarem a anatomia de antebraço, os músculos flexor profundo, flexor do dedo mínimo, flexor do polegar, eles são no compartimento anterior. Se você pegar os extensores, eles são no compartimento posterior. Tem apenas um único músculo que é exceção, tá? É músculo, esqueci agora se é músculo alguma coisa, que ele é flexor, mas está na camada posterior. Mas pronto, tirando esse, funciona assim, certo? Aí é um conhecimento anatômico. Essa imagem aqui, só para a gente mostrar que a gente entendeu. Eu sei que você entendeu. Eu estou vendo que você está aí feliz. Ó, C5, C6, C7, C8 e T1. Então aqui eu tenho C5 e C6. Kaique, eu lembro que aqui são as raízes nervosas, né? Isso, raiz nervosa. Ramo anterior. Pronto. Se juntaram, Kaique, se juntaram. Agora elas são tronco. Certo. Esse aqui é qual tronco? Tronco superior. Massa. Do tronco, eu vou emitir dois ramos. Isso, Kaique, dois ramos. Eu ainda lembro. Que bom que você lembra. Que são as divisões anteriores e posteriores. Quem está vindo para frente é essa aqui. Ó. Eu acabei cortando a clavícula, né? Mas tem nada não. Ó, esse aqui é um ramo anterior do tronco superior. E Kaique, cadê o posterior? Ó, galera, olha ele lá, bem atrás. Dá pra ver, ó. Que a imagem coloca até sombra, porque ele tá vindo por trás, ó. Ah, Kaique, eu tô vendo mesmo, ó. Veio por trás, pronto. Esse foi o tronco superior. Kaique, faz do próximo. Perdão que eu acabei esquecendo no começo, ó. C7 vai vir aqui, raiz. Agora aqui, tronco médio. TM, tronco médio. Do tronco médio, ela vai emitir um ramo posterior. Eu acabei colocando o posterior primeiro, não foi? Um ramo posterior, que é esse aqui, que vai se juntar com o posterior do outro, e emite um ramo anterior. Não emite? Emite, galera. Eu sei que você está dizendo que emite. Ó, um ramo anterior que vai se juntar com o ramo anterior do tronco superior. E assim eu sei que você já está estudado, provavelmente veio para essa aula, eu leio, está percebendo, que eles vão se unindo. Ó, eu não falei, mas ó, a divisão anterior do tronco superior e a divisão anterior do tronco médio se juntam. Ó. É mesmo, Kaique, ó, se juntam. E elas agora formam que fascículo? Fascículo lateral. Kaique, eu já tinha entendido que o fascículo posterior
É a junção de todas as divisões posteriores, todos os troncos. Massa. E agora eu percebi, sem nem você falar, só desenhando, que quando eu juntei a divisão anterior do tronco superior e a divisão anterior do tronco médio, formou o fascículo lateral, ó. Perfeito. E aí só sobrou um. Só sobrou esse tronco anterior. Essa divisão anterior, perdão. Do tronco inferior. Quando você continua, essa aqui agora quem é o fascículo inferior. Inferior não, fascículo medial, perdão. Certo? Então, fascículo lateral é essa junção aqui. Fascículo posterior das divisões posteriores, e a divisão anterior do tronco inferior forma um fascículo medial. Kaique explicou tudo sozinho, nem precisou ir para os textos. Pois é, olhem que legal. Sim, aqui eu desenhei, e o último tronco é o tronco inferior, que vai sair aqui de C8 e T1. Né? Aqui, quando eles se juntam, né? A imagem ficou ruim, forma o tronco inferior. Não é isso? Deixou de ser raiz, virou tronco. E quando vai caminhando para frente, ele vai emitir um ramo anterior, uma divisão anterior, Kaique, não muda o nome não, divisão anterior, perdão, uma divisão anterior, por isso que, como eu falei, tem que falar o nome que está no livro, e uma divisão posterior. Pronto, Kaique, continue seu desenho. Ó, as três divisões posteriores, elas estão se juntando. Não estão se juntando? Estão se juntando, Kaique. Kaique, volta a outra imagem lá, pra gente ver se está igual. São livros diferentes. Estão se juntando, ó, não tem pra onde correr. Agora eu tô vendo, Kaique, que começou aqui embaixo, ó, saiu um nervo para cá, e três aqui, isso. Esse aqui são os ramos terminais. Então você tem o fascículo, é o fascículo posterior, que é a união das divisões posteriores dos troncos. Massa. Só que esse fascículo, à medida que você vai descendo, vai se distanciando, né, vai para a questão distal, você vai dar origem a esses nervos aí que eu já vou falar deles. Se você entendeu até aqui, maravilha. Provavelmente você acerta a questão da prova até aqui. É o suficiente. Kaique, continue aí os outros. Pronto, continue aqui na hora. As divisões anteriores se juntaram e eu formei aqui em cima o fascículo lateral, certo? Fascículo lateral. Kaique, fascículo lateral, mesma coisa. Eu estou vendo que ele emite um ramo aqui para esse nervo, que é o músculo cutâneo, e ele emite um para cá. Estou certo? Está certo. Realmente você está corretíssimo. Né? Não tá enganado, não. Inclusive, essa imagem, eu acabei que eu nem sou fã dela, mas tudo bem. E o último, aqui, né? Esse daqui, forma aqui os nervos terminais. Ele emite esse ramo e emite esse ramo. Que é assim, o músculo cutâneo, que é esse, e o ramo lateral do mediano. E o último, Kaique, a última divisão anterior, que é do tronco inferior, ela vai continuar aqui com os seus ramos terminais, tá? Vai continuar aqui como nervo ulnar, né? Esse aqui eu acho que é assim, o mais fácil de lembrar, e como a questão medial do nervo mediano, certo? Só para dar um spoiler, olhem para o nervo mediano. O nervo mediano é esse aqui. Kaique, eu estou vendo e eu estou percebendo que ele tem uma contribuição dupla, né? Perfeito. Se você percebeu, massa. Ó, ele recebe um braço lateral daqui e um braço medial daqui. Kaique, então quer dizer que o nervo mediano ele é composto aqui pelo fascículo lateral e pelo fascículo medial. Sim, o fascículo medial emite um pedacinho, metade, e o fascículo lateral a outra, e se junta e forma um mediano. Só para vocês verem como a anatomia se explica. E assim, isso aqui tem repercussão na mão, né? Eu vou falar já disso, né? Então não vou nem adiantar. E aqui é o ulnar, que vai lá seguir o trajeto do osso. Beleza? Pronto, a gente entendeu aqui. Raiz, tronco, divisão, fascículo e ramo terminal. Eu vou falar de todos, tá? Mas como eu falei, para a prova aqui você já acerta. De novo, Kaique, qual é a ordem, galera? Bora! Isso aí, eu ouvi você falando. Raiz, tronco, divisão, fascículo, ramo terminal. Raiz, tronco, divisão, fascículo, ramo terminal. Quais são as raízes? Todo mundo, é para ser coral. C5, C6, C7, C8, T1. Pronto. Kaique, tronco. C5 e C6, tronco superior. C7, tronco médio. C8 e T1, tronco inferior. Perfeito. Divisão. Cada uma vai emitir uma divisão anterior e uma posterior. Então aqui vai ter uma anterior e uma posterior. Uma anterior e uma posterior. Uma anterior e uma posterior. Todas as posteriores se juntam, né? Que aqui nessa imagem ficou ruim de ver, mas está aqui atrás. Ó. Todas as posteriores se juntam e formam lá
o fascículo posterior. Perfeito, Kaique. Fascículo posterior. Tô entendendo. E a divisão anterior do fascículo lateral com a divisão... Não, a divisão anterior, perdão. A divisão anterior do tronco superior. Eu acabei colocando a carroça na frente dos bois. A divisão anterior do tronco superior com a anterior do tronco médio forma o fascículo lateral. Eu vou voltar só para não deixar dúvidas, aí vou repetir. Às vezes você já entendeu, eu estou repetindo, mas é só para realmente fazer sentido. Ó, o tronco superior emitiu aqui um ramo anterior. Massa. O tronco médio também emitiu um ramo anterior. Uma divisão anterior. Kaique, divisão. Pronto. Essas duas divisões se juntaram. E agora elas formaram quem? O fascículo lateral. Então, o fascículo lateral é a junção da divisão anterior do tronco superior e a divisão anterior do tronco médio. Pronto. Kaique, fascículo posterior, eu estou vendo que é a união de todos os ramos posteriores. Ó. Todos os posteriores se juntaram e formaram o fascículo posterior. Então o fascículo posterior... Eu vou botar divisão posterior de todos os troncos. Pronto. Divisão posterior de todos os troncos. E Kaique, o último ali embaixo, que você está excluindo ele, é o tronco inferior. Ele emite o seu ramo anterior e o posterior a gente já falou, né? O seu ramo anterior sozinho forma o fascículo medial. Então, o fascículo medial ele é formado pela divisão anterior do tronco inferior. Pronto. Realmente é uma composição. Beleza? Eu vou começar a falar neste de ramos terminais, então eu não vou nem adiantar aqui para nós. Quer dizer, só para repetir. Lembram que eu falei que do fascículo lateral ele emite metade aqui e do fascículo medial eu emito outra metade e essas duas metades juntas formam um nervo mediano? Kaique, entendi, ó. Então eu tenho que a raiz lateral do fascículo lateral e a raiz medial do fascículo medial formam o nervo mediano. Aqui já é ramo terminal, ó, ramo terminal. Já que é periférico, galera. Isso aqui você já está na mão. Vocês vão ver ali na imagem, assim, tá chegando na mão, claro. Né, que a partezinha que termina do nervo é sensitiva na mão. E o na radial tem a questão motora. Kaique, do fascículo medial, eu estou vendo que saem vários nervos. Ó. Sai aqui os peitorais, né? Peitoral medial. Tem ali embaixo. Peitoral e os cutâneos. E tóraco dorsal. E o ulnar. Isso, são todos ramos terminais. E Kaique, do fascículo lateral, eu estou vendo que sai o músculo cutâneo e o peitoral lateral. Perfeito. E do ramo posterior, você vai sair o radial e o axilar. A gente vai falar deles, e o subescapular inferior, superior, e entre eles o tóraco dorsal. Eu acabei falando aqui, mas ele sai daqui. Certo? Assim, esses ramos terminais, a nível de prova, eu acho muito difícil cobrar. Mas eu vou falar de todos. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, porque a gente já entendeu tudo. As divisões dos troncos formam os fascículos. Então, as divisões anteriores do tronco superior e médio, quem é? Galera, todo mundo? Fascículo lateral. A gente já entendeu, né? Já entendeu, Kaique. A divisão anterior do tronco inferior continua como fascículo medial, que é essa aqui de baixo. A divisão anterior continua como fascículo medial. Já o anterior do tronco superior e o anterior do tronco médio é o fascículo lateral. Massa, Kaique. Entendi já. E as divisões posteriores de todos os troncos formam o fascículo posterior. Se a gente ver aqui, o posterior, posterior e posterior estão se juntando e formando um fascículo posterior. Acabou. Entendeu? É isso aí. Os fascículos têm relação com a segunda parte da artéria axilar, que é indicada por seus nomes. Então, assim, galera, esses nomes que eles recebem, fascículo lateral, medial e posterior, é porque isso é em relação à artéria axilar. Tá? Quando vocês estiverem na aula, se conseguirem abrir a lousa, se não tiver curiosidade, pode me mandar mensagem que eu gravo aqui e envio. A artéria axilar ela vai passar aqui, na frente. E aí, por exemplo, por que fascículo lateral? Porque está lateral a ela. Por que medial? Porque está medial a ela. E por que posterior? Porque está atrás dela, entendeu? É tudo em relação à artéria axilar. Beleza? E aqui já começa a aparecer o nome dos nervos, e aqui eu já vou começar aqui a aprofundar um pouquinho, e sou sincero, se você está preocupado só com a prova, está sem tempo,
já é o suficiente para você entender. Nível de prova tá aí. Se você está com tempo, ou então gostou e quer ver se absorve mais, pode continuar comigo. 4 ramos da parte supraclavicular do plexo originam-se das raízes, ramos anteriores e troncos do plexo braquial. Quem são esses nervos? O nervo dorsal da escápula, o nervo torácico longo, o nervo para o músculo subclávio e supraescapular. E pode ter acesso a eles através do pescoço. Você fala, epa, Kaique, eu já vi esses nomes. Ó, vou voltar. Dorsal da escápula, torácico longo. Cadê os outros dois? Que me fugiu agora. Subclávio e supraescapular. Se vocês verem, esses nomes já tinham aparecido. E por que, cara, que eles estão aqui? Porque eles são chamados de ramos supraclaviculares. Então eles estão ali acima da clavícula. Certo? Então até agora nada de novo. Isso aqui a gente já havia comentado. Apenas deixando claro que eles são supraclaviculares. Se eu não me engano, aqui é para Moore, tá? Pode ser que outro livro diga tem uma divergência, mas dá para entender olhando a imagem da clavícula, né? Eles sairiam ali acima da clavícula. Beleza? Já os ramos da parte infraclavicular do plexo originam-se dos fascículos do plexo braquial e podem ter acesso a eles através da axila. Beleza? Então, se eu quero, por exemplo, fazer um bloqueio, uma anestesia nesses aqui, eu vou por cima. Se eu quero fazer nesses, eu vou, né, através da axila, por baixo. Em relação à clavícula, é claro, que eu estou falando. Certo, Kaique? Continuando. Chegamos aqui agora na parte que o filho chora e a mãe não vê. Eu vou falar, vou dar uma aprofundadazinha dos nervos, onde eles inervam, de onde vai, para onde vem, quem são, o que comem e onde moram, certo? Então, como eu falei, se está com tempo e quer aprender e acha que consegue ver a aula toda, pode ficar aqui comigo. Eu vou colocar o vermelho, acho que é a melhor cor. Pode ser o vermelho. Vamos lá. Fascículo lateral do plexo braquial. O fascículo lateral, Kaique, pode voltar? Não, tem aqui. O fascículo lateral, certo? Fascículo lateral, certo, Kaique? Quais são as contribuições dele para os ramos terminais? Anota. Nervo peitoral lateral, nervo músculo cutâneo e raiz lateral do nervo mediano. Então, galera, do fascículo lateral. Assim, até aqui você pode anotar tudo. E, assim, se caísse na prova, era uma questão um pouquinho mais complicada. De você lembrar os ramos terminais. Complicado assim, né? A gente tem que saber, mas se cobrar é porque realmente tem que ser dado. Então, do fascículo lateral, eu vou ter quem cair saindo desse aqui, lateral, eu vou ter, peitoral lateral, músculo cutâneo e raiz lateral do nervo mediano. Certo, Kaique? Esses saíram do plexo braquial da divisão fascículo lateral. Massa? Massa. Certo? Inclusive eu coloquei essa imagem aqui, mas acabou que eu nem vou usar ela muito. Mas percebam que o músculo cutâneo, ele tem essa relação aqui de inervar essa região aqui lateral do seu antebraço nessa região posterior. Certo? Posterior é a frente? Agora vamos. Não, é a frente, perdão. A vista anterior. Senão não faria sentido, né? Lembra que eu falei que as divisões anteriores inervam as regiões anteriores? Então, realmente aqui é a frente, porque a imagem ficou confusa. Mas o músculo cutâneo, ele faz essa inervação aqui da lateral do seu braço, antebraço, né? Inclusive, quando você testa com sensibilidade lá no exame neurológico, vocês vão aprender depois, você tem que saber que é a topografia do nervo músculo cutâneo, certo? Que, salvo engano, é C5 e C6. Isso, C5 e C7. Pronto. Certo, Kaique. Do fascículo lateral saem esses três, né? E do fascículo medial? Do fascículo medial, tem que saber que é o nervo peitoral medial, o nervo cutâneo medial do braço, o nervo cutâneo medial do antebraço e, por último, mais fácil de lembrar, nervo ulnar. Kaique, vamos lá, mostra aí. Fascículo medial. Esse ramo aqui que ele emite é o mais fácil de lembrar, que é o ulnar. Ulnar. Peitoral medial. Kaique, já tinha o peitoral lateral, né? Peitoral lateral é do fascículo lateral. Peitoral medial do fascículo medial. Cutâneo medial do braço e cutâneo medial do antebraço. Certo? E aqui ele vai emergir esses três ramos. Kaique, pode mostrar nessa imagem rapidinho? O nervo cutâneo medial
do braço está aqui e o cutâneo medial do antebraço está aqui. Então percebam que essa região aqui e essa é uma topografia que veio lá do fascículo medial, dos seus ramos terminais. Beleza? E percebam que quando você vai para a vista posterior, você ainda tem uma contribuiçãozinha aqui nessa parte de trás, porque acaba que o nervo ele também não é... cara, tem uma cerca ali proibindo ele de... Não, ele tem ali uma sua variaçãozinha. E o último fascículo é o fascículo posterior do plexo braquial. Quais são os três nervos, que são os ramos terminais? Nervo subescapular superior, nervo tóraco-dorsal, nervo subescapular inferior e os dois que todo mundo lembra, axilar e radial. Então, subescapular superior e inferior. Deixa eu apagar tudo porque ficou muita coisa já. Que são esses aqui, subescapular inferior, subescapular superior. Entre eles sai o tóraco-dorsal, então superior, inferior e tóraco-dorsal. E os últimos Kaique, axilar e radial. Percebam aqui, do fascículo posterior. Ele vem, aí aqui ele divide em dois, um axilar e um radial. Kaique, radial tem a ver com rádio? Tem, Então ele vai seguir a topografia ali do osso, do rádio, e vai até a sua mão. Só para vocês verem que legal, nervo radial. Aqui tem a topografia do nervo radial, que é essa de azul, tá? Na vista posterior. Tudo que está de azul aqui é nervo radial. Nervo radial, nervo radial. Então, isso aqui é do nervo radial de azul. Kaique, eu estou vendo aqui na mão. É bem legal na mão, né? Isso. Você vê que o seu quinto dedo e metade do seu quarto dedo, essa imagem aqui, ela foi até mais ali. Mas a maioria dos livros vai dividir aqui nesse. Quer dizer, na vista anterior, na vista posterior, tá certo. Então perceba que na vista posterior, que é você vendo em cima da mão, eu estou sempre confundindo essas imagens. É vendo em cima da mão, do meio do terceiro dedo para cá é radial e para lá é ulnar. Quando você vem aqui para a face anterior, aqui onde eu estou marcando, que é a parte da palma da mão, metade do quarto dedo para fora é ulnar e para lá é mediano. E galera, eu vou falar já disso, mas já percebam que a palma da mão, a inervação é de um jeito. Olhem para a imagem. É basicamente o nervo mediano do primeiro até a metade do quarto. E da metade do quarto para o quinto, o ulnar. Quando você vai para o dorso da mão, para o dorso da sua mão, é diferente. Você tem o ulnar, ainda nessa questão do quinto, quarto e um pouquinho do terceiro. E o resto radial. Nervo radial. E as falanges distais do segundo, terceiro e metade do quarto, que aí sim é nervo mediano. Percebam que tem uma diferença topográfica. Às vezes a gente sai falando e esquece desses detalhes. Vamos continuar. Ramos terminais do plexo braquial. Eu vou falar de cada nervo desse. Eu vou mostrar por onde eles passam, por que eles inervam e para onde vão. Certo? Então vamos lá. Ramos terminais do plexo braquial, fascículo lateral. No fascículo lateral, o primeiro nervo que eu falei foi o qual? Quem lembra? Peitoral lateral, Kaique. Isso. Quais são as raízes que compõem ele? C5, C6 e C7. Ele inerva quem? Músculo peitoral maior. E também emite ali um ramo, um pedacinho, para o nervo peitoral medial, que vai inervar o músculo peitoral menor. Então, assim, a sua inervação majoritária é o peitoral maior. O músculo peitoral maior. Só que ele emite um ramo que vai contribuir lá com o nervo peitoral medial. Quem lembra que fascículo é? Kaique, nervo peitoral medial do fascículo medial. Tá vendo? Ele vai contribuir, que vai inervar o músculo peitoral menor. Pronto, são os dois músculos aí inervados por esse nervo. Pronto. Anotou, entendeu? É isso, tem que lembrar. Nervo músculo cutâneo, C5 a C7. Então, C5, C6 e C7 ajuda na formação do nervo músculo cutâneo. Kaique, tá certo? Tá. Percebam que o músculo cutâneo é esse aqui, ó. Se você pegar lá na origem, vamos voltar, vamos fazer o voltando, volta na fita, ó. É mesmo, ó. Ele tem aqui contribuição de C5 e C6 e também de C7. É verdade, é o músculo cutâneo. Se eu fazer voltando, todo mundo que forma ele, eu vou ver que ele tem contribuição aqui
dessas 3 raízes nervosas. Beleza? Ele perfura o músculo coracobraquial, aí na região do seu braço, tá? E segue entre os músculos bíceps braquial e músculo braquial, né? Que tem um músculo com esse nome, caso alguém não conheça. Inervando-os. Então, quem é que ele inerva? Ele faz inervação de músculo bíceps braquial, do músculo braquial, e por onde ele passa no coracobraquial. Né? Se vocês pegarem, né, a musculatura do braço, você vai ter esses músculos. E assim, para assim, decorar é chato, né? Eu sei que decorar é chato. Mas o músculo braquial, geralmente, ele fica ali do cotovelo até metade do nosso húmero. E o coracobraquial, salvo engano, é do húmero, na metade do húmero para cima. Então, são as musculaturas aí que formam o nosso braço, tá? Coracobraquial do húmero, da metade do húmero para cima, e o braquial do húmero para baixo. E o bíceps todo mundo conhece. Mas percebam que o músculo cutâneo ele passa entre esses músculos e sai inervando todo mundo. E, além disso, ele emite o seu ramo cutâneo. Percebam, galera, que geralmente esses nervos terminais, que vão realmente até distal, ele vai ter sempre uma contribuição sensitiva. E, Kaique, qual é a região cutânea dele? É o nervo cutâneo lateral do antebraço. Kaique, mas eu vou mostrar logo, senão eu vou esquecer. Nervo cutâneo lateral do braço. Aqui está antebraço, né? Mas percebam que aqui é antebraço, tá? Tá braço, mas é antebraço, né? É do material da Universidade Federal de Juiz de Fora. Antebraço. Percebam que essa região aqui topográfica é a região que ele faz a relação sensitiva. Então, se eu pegar um algodão e passar aqui, como eu estou fazendo agora, eu estou testando o meu nervo músculo cutâneo, especificamente, ou o nervo músculo cutâneo, especificamente o seu ramo lateral do antebraço, certo? Sensitivo. E, Kaique, mostra ele aí no braço? Mostra sim, você manda na hora. Se a gente pegar aqui a imagem do braço, vocês podem ver que o nervo músculo cutâneo está saindo aqui do fascículo lateral, né? Nós temos aqui fascículo lateral. Calma, deixa eu marcar para ficar fácil. Ó, o fascículo lateral, né? Ele está saindo aqui, ó, nervo músculo cutâneo. Ele está perfurando, olha que legal, galera, incrível a anatomia, perfurando o coracobraquial, como eu falei anteriormente, e ele está passando entre o bíceps e o braquial. Kaique, igualzinho que você leu aqui, ó. Pois é, então ele passa entre esses músculos, o nervo músculo cutâneo, e ele vai seguir aqui, ele vai seguir lá atrás, e ele vai dar origem, olhem que incrível, ao nervo cutâneo lateral do antebraço, que inerva essa região. Então, Kaique, caramba, que legal. Você vê que aqui ele divide em 2 ramos, né? Um ramo posterior e um anterior. E aí essa parte aqui do braço, que é essa daqui, do antebraço, vai ser, na questão sensitiva cutânea, vai ser por ele? Pois é. Olhem aí o trajeto do nervo até onde ele vai. Beleza? Certo, Kaique. Tranquilo. Entendi. Massa. Se você entendeu, massa. Inclusive, essa imagem aqui também corrobora com a topografia, né? Tá certo? Tá. Tô pegando aqui essa face lateral do antebraço, então tá certo, ó. De verde aqui, ó. A inervação cutânea. E pega um pouquinho atrás porque tem esse ramo posterior, estão vendo? Essa variação. Certo, Kaique. Caramba, Kaique, consegui entender. Vamos pro nervo mediano. Eu peço perdão pelo tamanho do texto, mas o nervo mediano ele é muito especial, então não podia fazer menos que isso para ele. O nervo mediano. Lembram que ele é formado por 2 metades? Eu lembro sim, Kaique. Ó, a raiz lateral do nervo mediano é um ramo terminal do fascículo lateral, C6 e C7. Né? Assim, aqui você vê que não entrou C5, porque, né, o livro traz que a contribuição é muito maior de C6 e C7. Certo? Aqui, assim, é uma verdade. Então, a raiz lateral do nervo mediano, ela veio do fascículo lateral. Ó, eu botei um mais, ó, foi de propósito. Mas, quem? A raiz medial do nervo mediano veio de quem? Do fascículo medial, C8 e T1. Ah, então, se a gente voltar na imagem, eu lembro, Kaique, ó, a raiz lateral do fascículo lateral e a raiz medial
do fascículo medial formam quem? O nervo mediano. Kaique, consegui entender. Caramba, pois é. C8 e T1, C6 e C7. Lateralmente, a artéria axilar, né? Normalmente eu coloquei imagem da artéria axilar, não, né? Não. Mas isso aqui ocorre, né, lateralmente à artéria axilar. Então a artéria axilar vai estar passando e lateralmente a ela vai estar ocorrendo essa união, beleza? Desce no braço adjacente à artéria braquial, com o nervo cruzando anteriormente a artéria de forma gradual. Então, galera, a artéria, realmente não lembro de não ter encontrado imagem disso. Mas o que acontece é o seguinte, do nervo mediano. Eu posso até procurar depois e enviar para vocês. Como ele desce adjacente à artéria braquial. Então, a artéria braquial desce e o nervo mediano ele desce ali adjacente a ela. Só que o que chama atenção é isso aqui. Ó. Ele cruza anteriormente a artéria de forma gradual para situar-se medialmente a artéria na fossa cubital. Então, se a gente pensar que a fossa cubital está aqui, ó. Aqui é a fossa cubital. Que aqui é o... Eu acho que todo mundo sabe o que é a fossa cubital, né? Onde a gente bota o esteto quando vai aferir a pressão. Né? Aqui é o braço e aqui na frente é o antebraço, né? Aí que você podia fazer o desenho do braço, né? Deixar de preguiça. Vocês estão certos. Então aqui eu teria meu braço, aqui meu antebraço e aqui minha mão. Né? A artéria braquial está vindo ali. O nervo mediano ele tem aquela origem ali na junção das duas. Lateralmente ele atravessa anteriormente a artéria e fica medial à artéria na fossa cubital. Ah, cara, então quer dizer que ele atravessa? Pois é, ó, ele cruza anteriormente a artéria de forma gradual para quando chegar na fossa cubital ele está anterior a essa artéria. Né? Se vocês pesquisarem, vocês não podem ver que isso acontece. Ele cruza, óbvio que aqui eu fiz um desenho, galera, não é nessa altura, tá? Eu sou sincero. O desenho, muitas das vezes, quando eu faço, é para ficar didático. Mas o cruzamento ele é um pouco mais em cima, tá? Ele cruza um pouquinho mais em cima e ele já vem aqui atravessado, certo? Mas assim, a informação que eu quero passar é essa. Existe sim um cruzamento anterior e quando chega na fossa cubital ele está medial. Beleza? Se vocês pegarem a imagem, vocês conseguem ver tranquilamente que o nervo mediano ele está... O nome ajuda, né? Que ele está medial aí ao braço. Deixa eu ver se... Sério, eu não acredito não que eu não coloquei. Não, aqui é o ulnar. Pronto, mas essa imagem serve. Vamos pegar o nervo ulnar de referência, certo? A imagem. Ó, se a gente pegar aqui, a gente viu ali que o nervo mediano ele tem a contribuição do fascículo lateral, o ramo anterior, e do fascículo medial, o ramo, a divisão anterior. Pronto, as duas divisões anteriores se juntam. Se juntam, né? Se juntam, perfeito. À medida que ele desce, ele vai chegar um momento aqui que ele vai atravessar a artéria braquial e ficar medial na fossa cubital. E aqui ele vai seguir até chegar nesse momento. Né? Esse aqui é o nervo do nervo mediano. Certo? Então, quando ele chega na fossa cubital, ele está medial à artéria. Beleza? Estou tentando mostrar de várias formas, só para realmente, quando vocês forem lá para a lousa e tal, não se sentir perdido. Tentem sempre procurar estruturas adjacentes, que eu garanto que facilita bastante o entendimento. Então, certo, Kaique. Chegou lá, na fossa medial, ele está medial à artéria braquial, certo? Ele, né, de acordo com o livro de Menezes, ele não emite ramos no braço. Entretanto, no antebraço, ele vai emitir um ramo para o músculo pronador redondo. Então, o músculo pronador redondo, que ele faz a pronação do braço, né, que é esse movimento eu não sei se todo mundo sabe o que é a pronação. Estou fazendo aqui, não tem a câmera. Me sinto totalmente estranho, mas de pronação, né, o músculo pronador redondo. Também inerva o músculo flexor superficial dos dedos. Lembram? Com o compartimento anterior tem os músculos flexores. Um deles é o flexor superficial dos dedos. Para mais, então, à medida que ele vai caminhando, ele também emite o nervo interósseo anterior, que inerva o quê? O músculo flexor longo do polegar, pronador quadrado e porção lateral do músculo flexor profundo dos dedos. Então, assim, Caio, eu tenho que lembrar o quê? Musculatura flexora e musculatura pronadora.
E pronto, do antebraço. Olha que legal, eu acabei de falar sem nem ler. Então vejam que dá para a gente entender. A única exceção é que ele não inerva o músculo flexor ulnar do carpo, provavelmente é o nervo ulnar, e a metade medial do flexor profundo dos dedos, que provavelmente vai ser ulnar também, se não me engano. Proporção sensitiva. Na mão, inerva por meio de metade lateral da palma, a face palmar dos primeiros do primeiro dedo, que é o dedão, segundo, que é o indicador, terceiro, que é o dedo do meio, e metade do quarto, que é o anelar. E finalmente na face dorsal, as falanges médias e distais, eu tinha falado distais, né? Então médias e distais dos dedos, segundo, terceiro e metade lateral do quarto. Ó, eu já havia falado. Então, galera, assim, anotem com maior carinho essa parte aqui, porque na mão é muito importante. Kaique, você pode repetir? Pô, na mão você vai ter o ramo palmar sensitivo. Ó, o ramo palmar sensitivo. Galera, aqui é a palma da mão, tá? A palma da mão. Meu dedão. 1, 2, 3, 4. Tem 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Pronto, essa aqui é a mão. Que mão esquisita. E aqui é o dorso da mão. É a parte de cima da mão, né? Polegar. 1, 2, 3, 4. Eu vou botar a unha, porque com a unha você sabe que é a parte de ele vai, ó, a metade lateral da palma, a face palmar dos dedos. Primeiro, então o nervo mediano, ele chega aqui, aí ele emite o seu ramo, ele vai inervar o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro dedo e metade do quarto. Eu vou dividir o quarto no meio aqui. Pronto, metade. Essa metade aqui é dele. Certo, Kaique? Tudo isso aí é nervo mediano? Tudo isso aí é nervo mediano na palma da mão. E no dorso? Ó, no dorso, ele vai inervar falange distal e medial, falange distal e medial, falange distal e medial. É que o dedo aqui ficou curtinho, né? Mas se eu fizesse os dedos... Kaique, que mão é essa? Né? Você tem lá as falanges, né? Medial, distal, medial, proximal. Vou dividir assim para a gente entender. Ó. Então, essa parte aqui, medial e distal, é do nervo mediano. E aqui só dá metade, né? Perdão, ó. Só dá metade. E do mindinho não é, porque aí já é nervo ulnar. Certo? Kaique, tem uma imagem? Não? Tem. Porque é bom a gente sempre desenhar para ir aprendendo. Ó, aqui é na palma, né? Ó, na palma da mão. Percebam que o nervo mediano, ele pega aqui, ó, o primeiro, segundo dedo, terceiro e metade do quarto, ou anelar. Na palma, no dorso, já é diferente. Ele pega aqui, ó, falange distal do primeiro. Nessa imagem está primeiro, mas para o livro é segundo, né? Então, segundo, terceiro e metade aqui do quarto. Kaique, eu estou vendo. Olha que legal. Falange distal e medial. E metade aqui do quarto dedo distal e medial. Rapaz, que interessante. E ele acaba pegando o polegar um pouquinho também. O nervo mediano. E na palma, primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto. Kaique, você repetiu muito isso. É realmente, galera. Tem que entender. Lá na frente, quando vocês estiverem estudando em HM e tudo mais, fica muito mais fácil. Beleza? E já vou adiantando, né? Porque assim, já está aqui também, não vou. Já adianto que a face está lá na frente. Quem inerva na face palmar o mindinho ou o quinto dedo e a outra metade do quarto é o nervo ulnar. Né? Você vê que está no caminho dele aqui, ó, que é um ramo lá do fascículo medial. E quando você vai para o dorso, quem inerva essa região que não é do ulnar, aqui é o nervo radial. Certo? É o nervo radial aqui, ó. E o nervo ulnar, a metade para lá. Aqui é o ulnar. Beleza? Essa é a topografia da nossa mão. E geralmente aqui é C6, no meio C7 e do lado C8. Agora vamos para o fascículo medial. Fascículo medial vai ter, né, os seus nervos que a gente comentou e agora vamos entender o trajeto e para onde eles vão e onde chegam.
peitoral medial. A gente já viu o peitoral lateral. O peitoral medial é C8 e T1. Ele segue entre artéria e veia axilar, perfura o peitoral menor e entra na face profunda do peitoral maior. Ele supre o peitoral menor e a parte externocostal do peitoral maior. Certo? Eu não encontrei imagem. Mas essa é a topografia do peitoral medial. Eu já havia comentado. O cutâneo medial do braço, C8 e T1. Ele é o menor nervo do plexo, olha que legal. Segue ao longo da face medial das veias axilar e braquial e comunica-se com o nervo intercósteo braquial. Se dirige à pele da região medial do braço e parte proximal e medial do antebraço. Nervo cutâneo medial do braço. Nervo cutâneo medial do braço. Se a gente encontrar ele aqui, ó, ele está justamente nessa topografia, ó, que é o quê? Que é a parte, calma, que é a parte proximal, que é a parte medial do braço e também na parte proximal do antebraço, né? Você vê que o seu antebraço está aqui, ó, a parte proximal do antebraço é justamente esse pedacinho aqui que ele passa um pouquinho, que ele pega. E ele se junta normalmente aqui com esse nervo, que é o intercósteo braquial, que vem lá de trás. Então, essa inervação aqui do seu braço, se você esticar seu braço e passar a mão aí, né, medialmente, é o nervo cutâneo medial do braço, C8 a T1. E o nervo cutâneo medial do antebraço também é C8 a T1. Inicialmente ele segue com o nervo ulnar, mas perfura a fáscia muscular com a veia basílica, entra na tela subcutânea e divide-se em ramo anterior e posterior, e ele inerva o que? A pele na face medial do antebraço até o punho, nervo cutâneo medial do antebraço. Olha ele aqui, C8 a T1 também, né? Os dois ó, são de C8 a T1, até porque é fascículo medial, né? Então essa região aqui do seu antebraço é inervada pelo cutâneo medial do antebraço, C8 a T1. Beleza? Aqui é o que eu acabei não falando, mas do fascículo medial, né, nós temos a saída ó, aqui C8 tá aqui, T1 tá aqui, ó, então é esse. Aqui tá saindo o peitoral medial, né? Tá vendo aqui que a gente falou, vai para a parte externocostal do músculo peitoral maior. Tem uma contribuição aqui, sim, do peitoral menor, do peitoral medial e do nervo peitoral lateral. Olha o que eu havia falado antes. Então, o nervo peitoral lateral se junta com um pedacinho do nervo peitoral medial e os dois têm sim uma topografia semelhante lá para o músculo peitoral maior. Certo? Eu coloquei essa imagem para justamente fazer esse comentário. Pronto, do cutâneo medial era esse. Voltando, o último nervo agora é o nervo ulnar. Deixa eu apagar essa imagem, deixa eu apagar aqui. Pronto. Nervo ulnar. O nervo ulnar, C8 a T1 e muitas vezes C7. Né? Aí vai ser uma variação. Ele segue medialmente a artéria braquial. Epa, aí que eu lembro que quando você desenhou aqui, né? O nervo mediano, ele cruzou a artéria para ficar medial na fossa cubital, né? Sim, o nervo ulnar já é diferente. Ele segue medialmente a artéria o tempo todo. Ele vai, se você pegar a artéria na face da parte medial, ele vai estar do lado. Eu te garanto que ele vai estar do lado. Atravessa o septo intermuscular medial e segue distalmente em íntimo contato com a artéria colateral ulnar superior. Então ele segue aqui a topografia dessa artéria. Segue medial e posteriormente ao epicôndilo medial, passando pelo sulco do nervo ulnar, é o nome do sulco, em direção ao antebraço, alojando-se entre o músculo flexor ulnar do carpo, que o recobre, e o flexor profundo dos dedos, inervando o primeiro e a metade medial do segundo. Lembram que a metade lateral do flexor profundo dos dedos foi lá do mediano? Ah, eu lembro. Essa outra metade aqui é do nervo ulnar. E Kaique, então quer dizer que ele segue medial e posterior ao epicôndilo medial? Sim, aqui exige um certo conhecimento de anatomia assim, do braço, né? Nessa imagem aqui mais simples, mas percebam que você tem aqui os epicôndilos, né? Os côndilos, e o ulnar, ele passa medialmente, né? Aqui nesse sulco. Tá vendo que aqui é um sulco? Aqui tem um sulco, onde eu circulei. É como se fosse um vão por onde o nervo passa. Então ele passa aqui no sulco do nervo ulnar, medialmente no epicôndilo
medial do seu cotovelo. Kaique, e por que essa imagem? Galera, pode acontecer aqui com pressão. Às vezes o jeito que você fica seu braço dobrado por muito tempo e tudo mais, o nervo ele passa aqui por baixo. Ele passa aqui por baixo. Caso exista uma compressão aqui, eu posso ter, né, que o meu nervo ele vai ficar aqui, digamos que desregulado, ele vai começar a ter sinapses errádicas, efásicas, e você vai ter dormência na mão. Onde, Kaique? Nessa parte aqui, ó, onde é do nervo ulnar. Volta lá na outra imagem. Onde? Aqui, onde é o ulnar. E aqui, onde é o ulnar. Galera, eu garanto que isso aqui já aconteceu com alguém, com certeza. Às vezes dormiu em cima do braço, ou a posição que o braço ficou por muito tempo, pode ocorrer essa compressão lá no sulco do nervo ulnar, certo? Kaique, ele alcança a mão, alcança a mão, passando anteriormente ao retináculo dos flexores e em seguida divide-se em dois ramos. Então ele vai ter, lembrem sempre disso, um ramo superficial e um ramo profundo. O ramo profundo é para os músculos, inerva a maioria dos músculos da mão. Músculo adutor do polegar, porção profunda do flexor curto do polegar, interósseos, lumbricais terceiro e quarto, até porque o primeiro e o segundo foi lá do mediano, abdutor do quinto dedo, flexor curto do quinto dedo e oponente do quinto dedo. E o ramo superficial, que é muito testado no exame físico neurológico, que é a parte sensitiva, a parte cutânea, né, que vai fazer a pessoa sentir, que vai fazer o quê? Vai inervar a margem ulnar da região palmar, que é o que a gente viu nessa imagem, né? Eu não vou repetir tanto porque a gente acabou já falando, ó, ulnar, e aqui também é ulnar. Massa, Kaique. Além disso, esse ramo terminal divide-se em 3 ramos palmares digitais para inervar o quinto dedo e metade ulnar do quarto dedo, que é justamente o que eu havia comentado aqui. Ó. Né? Você tem aqui metade do quarto dedo e o quinto dedo. E se for no dorso da mão, onde é, galera? Né? Tem a topografia aqui bem parecida, sendo do nervo ulnar. Né? Ó, aqui. Beleza? Kaique, aqui nessa imagem, ó, de frente, né, e de trás, mostrando que ele é o mais fidedigno possível aqui na sua topografia. E, galera, é verdade. Se, tipo assim, a queixa do paciente é nessa topografia, é nervo ulnar. É muito incrível. Não tem conversa, não tem ladainha. E percebam aqui nessa imagem que eu tenho essa ramificação profunda, que são os ramos motores. Lembre, os ramos profundos são os motores, os ramos superficiais são os sensitivos. Beleza? E o último fascículo, antes da gente relacionar com o câncer de pulmão, é justamente aqui o fascículo medial, que é o que está faltando. Calma aí que eu acho que eu repeti, repeti mesmo. O fascículo posterior, galera, perdão, tá? Me passei quando eu fiz o fascículo posterior. O fascículo posterior, beleza? Se estiver anotando aí, por favor, corrijam. Me perdoe. Fascículo posterior. Quais são os nervos? Subescapular, superior e inferior. E entre eles, o tóraco dorsal. Eu sempre falo isso porque aí eu não esqueço. Se você pegar aqui, ó, quer ver? Deixa eu apagar. É sempre assim, ó. Subescapular inferior, posterior e entre eles, tóraco dorsal. Então vamos lá. O subescapular superior, saindo de C5, segue posteriormente, né? Sim. Entrando diretamente no músculo subescapular e ele inerva a parte superior do músculo subescapular. Cara, que o nome ajuda. É o nervo subescapular superior. Então ele inerva o que músculo? Subescapular. Qual parte? A parte superior, certo? Não se esqueçam, os nomes são feitos para ajudar a gente. Não queira brigar com o nome. Então, subescapular superior, que inclusive faz parte do manguito rotador também, né? Quando você testa ele, está testando a raiz C5, inerva essa parte superior. E Kaique, o subescapular inferior, então, ele já é raiz de C6, segue em sentido inferolateral, a artéria e veia subescapular, e inerva o quê? Se o outro inervou a superior, esse inerva a parte inferior do músculo escapular e tem a contribuição aqui remota com o músculo redondo maior. E aí eu pergunto para você, o músculo redondo maior, ele faz parte do manguito rotador? Não, né? É o redondo menor, tá? Só um comentário. Então, entendemos aqui os dois subescapulares. Eles fazem a inervação do músculo subescapular
Eu coloquei alguma contribuição específica deles? Não, até porque é mais motora. Mas aqui, pronto, aqui, ó. Subescapular, né, superior, tá vindo aqui para a questão superior, e subescapular inferior. Eu acho que eu acabei comentando aqui na ordem errada, né, pessoal? Até peço perdão se eu fiz isso. Às vezes é a minha pressa. Né? O superior, porque ele vem para cima, e o inferior, porque vem para cá. Né? O músculo subescapular estaria aqui. E esse fica em cima e esse fica embaixo, tá? Se eu comentei na ordem errada, não me recordo, mas estou corrigindo. Então aqui está o subescapular superior, né? Chegando aqui no músculo, e o inferior. E entre eles o tóraco dorsal. Voltando, vamos falar dele agora. Tóraco dorsal. C6 a C8 segue inferolateralmente ao longo da parede axilar posterior, né, na axila posterior, atingindo o músculo latíssimo do dorso, a sua região apical. E ele inerva justamente quem? O latíssimo do dorso, que é um dos grandes músculos aí das costas, né, na questão dorsal, que é inervada por ele. Então você vê que ele vem aqui e atinge aquela região. Beleza? E agora os últimos dois nervos, que são a Irmandade, né, João e Maria, que é o axilar e o radial. Vamos começar pelo axilar. C5 e C6 são as raízes nervosas de onde sai o axilar. C5 e C6. Eu sei que é muita raiz, tá? Não tentem lembrar todas de vez, assim, é bem complicadinho. Mas com o tempo a gente vai pegando. Ele sai da fossa axilar posteriormente. Percebam, ele sai posteriormente. Aí ele atravessa o espaço quadrangular, que é a região ali próxima da artéria circunflexa posterior do húmero, e dá origem ao nervo cutâneo lateral do braço. Então, ó, um ramo terminal, o axilar também é, né? Mas um ramo posterior. O nervo cutâneo lateral superior do braço. Lembra que a gente já viu o medial. Vocês lembram dele? A gente já viu aqui a questão. Calma, cadê? A gente já viu aqui a questão cutânea medial. E a cutânea lateral é justamente aqui que a gente está vendo agora do axilar. Então ele dá origem a um nervo cutâneo lateral superior do braço. Depois se espirala ao redor do colo cirúrgico do húmero, profundamente ao músculo deltoide. Inerva a articulação do ombro, músculo redondo menor e deltoide e a pele superolateral do braço. Anotem, né, essa questão aqui do axilar. Então ele vai fazer esse movimento de atravessar com a artéria circunflexa posterior do húmero. Aí nisso que ele atravessa ali, ele já dá origem ao nervo lateral superior do braço. Depois ele se espirala, eu vou mostrar isso, ele dá uma volta no colo cirúrgico do húmero e vai lá inervar redondo menor, deltoide e a pele superolateral. Aí, como assim? Olhem que legal. A gente falou aqui que ele vem artéria circunflexa posterior, né? Atravessando a húmero. Pronto. Percebam que nesse trecho aqui, ó, o nervo axilar, ele teve lá a sua origem, né? A sua origem aqui no fascículo posterior, né? Perdão, que é a junção das divisões posteriores. Ele espiralou junto com a artéria posterior aqui e desceu. Eu percebo que quando ele faz essa volta aqui, ele espirala junto com a artéria posterior. Aí, então, que interessante. Quer dizer que quando eu estou aqui na minha anatomia do meu húmero, eu tenho que ter essa noção que o nervo axilar tem essa posição estratégica, sim. Então, ele espiralou aqui ao redor, né, e segue inferiormente. Sacaram? Esse movimento aqui de espiralar é justamente isso, galera. Ele sai lá da parte de cima, da parte, né, aqui dessa transição da divisão para o fascículo, espirala e desce continuamente. Nisso que ele espirala, galera, na medida que ele chega aqui para fazer essa volta, ele já emite o seu ramo, que é o nervo cutâneo lateral. O nervo cutâneo lateral superior do braço. Nervo cutâneo lateral superior do braço, que é o que eu estou procurando agora. Pronto. Ó, nervo cutâneo lateral superior do braço, que é aqui do nervo axilar, que é essa região rosinha, que ali em cima tem também. Ó. Então, na vista anterior tá aqui, e se a gente for para a vista posterior, que está de rosa, é esse daqui. Ah, então quer dizer que essa é a região que o nervo axilar faz
A sua topografia, sim, né? Eu tô aqui com o meu braço esticado, passando a mão em cima, realmente aqui bem do lado do ombro, né? Eu tô aqui ele também inerva deltoide e sua articulação do seu ombro, beleza? Esse aí é o nervo axilar, certo? Perceba que ele é um nervo que fica mais ali em regiões superiores. O radial não, o radial vai até a mão. Por isso que a descrição dele é um pouco maior. Ó, nervo radial, C5 a T1, certo? C5 a T1. Kaique, todas as raízes? Pois é, porque lembra que você pegou todas as divisões posteriores de todos os troncos. Ah, por isso que é C5 a T1. Isso, por isso que é C5 a T1. Então ele sai da fossa axilar, ó, sai da fossa axilar posteriormente à artéria axilar. Então ele sai posteriormente à artéria axilar. A gente não vai conseguir nessa imagem ter. Sai posteriormente à artéria axilar, segue posteriormente ao húmero, no sulco do nervo radial, com a artéria braquial profunda, entre a cabeça lateral e medial do músculo tríceps braquial. Vou parar aqui só para você respirar. Assim, galera, você não tem que estar anotando e querer decorar. Eu estou trazendo aqui só o trajeto. Caso você esteja na aula, não está entendendo aí na peça, né, na lousa, você tem que ter essa noção de que sim, o trajeto, né? Então ele saiu ali da fossa, ele seguiu posteriormente ao húmero, aí ele segue posteriormente ao húmero. No sulco, tem o sulco dele, se você ver na projeção do osso, tem a regiãozinha como se tivesse marcado onde ele vai passar, passa com a artéria braquial profunda e ele entra entre as cabeças lateral e medial do tríceps. Nisso, ele perfura o septo intermuscular lateral, entra na fossa cubital, dividindo-se em ramo superficial e ramo profundo. Então perceba que ele veio ali posteriormente, ele vem por trás do seu húmero, e entre as cabeças do tríceps, que perceba, ainda em região posterior, ele perfura ali, entra na fossa cubital, ainda em região posterior. Beleza? Aqui na imagem não dá para ver tão claro. Essa imagem não ficou muito boa, né? Depois eu posso até mandar outra no grupo, né? Aqui, ó. Ele vem aqui posterior, ele passa atrás, ó, cadê? Posteriormente, entre os tríceps, perfura o septo muscular lateral e entra na fossa cubital. É justamente esse trajeto. Ele vem aqui atrás e ele passa para cá. Então, ele dá uma volta e emerge na frente. Não é à toa, galera, quando você vai fazer palpação de nervo radial, paciente suspeito de hanseníase, por exemplo, você tenta palpar ele aqui, ó. Você vem com a sua mão e aperta ali na projeção do húmero para ver se encontra ele nessa região. Só para trazer para a prática. E aí, quando ele chega nessa região, na fossa cubital, ele tem dois ramos. O ramo superficial, né? Superficial, cutâneo, sensitivo. E o ramo profundo, motor. O ramo superficial, ele vai seguir sobre o músculo braquiorradial. Pronto, galera. Salvo engano, esse é o único músculo que é flexor. E ele tá um pedacinho no compartimento posterior do seu braço. Atinge o dorso da mão, inervando. Ele inerva quem na mão? A metade lateral e se distribui no dorso do polegar e região das falanges proximais do dedo indicador e médio. Então, dedo indicador e médio, dedo indicador e médio. Calma, deixa eu ver se eu consigo tirar. E trazer aqui. Calma, de novo. Ele atinge no dorso da mão, né? Atinge o dorso da mão, inerva a metade lateral, se distribui no dorso do polegar e regiões falanges proximais do dedo indicador e médio. Assim tem a divergência de literatura, né? Dá para ver pelo fato de ficar pegando livros diferentes. Mas ele chega no dorso da mão, que é aqui, atinge esses dedos aqui, o polegar, até aqui, até essa parte da falange, e ficaria até aqui. Você vê que o nervo radial, ó, tanto a referência aqui é Moore e o Netter, eles seguem essa topografia, mas você vê que para o livro, esse trecho aqui é do livro de neuroanatomia, ele já coloca que atingiria assim falanges proximais, mas é apenas uma variação. Aí você pode até colocar aí no seu resumo, né, tipo assim, um ponto de interrogação. Por ser variação, tá? Não quer dizer que tá errado. Ramo profundo perfura o músculo supinador. Ó, galera, Kaique é mesmo. Olha como as coisas vão se encaixando. Eu vi que os músculos pronadores estão lá junto com os flexores no fascículo lateral. Você lembra disso? Cadê? Eu falei em algum momento aqui, pronto. Cadê flexores? Não vou achar, mas eu falei disso, tem aqui. Pronadores e flexores. Aqui, galera, já é
extensores e supinadores, né? Fazem a supinação. Inerva esse músculo e também inerva, ó que legal, extensores dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor do indicador, extensor da ulna do carpo, ulnar do carpo, extensor longo do polegar, extensor curto e abdutor longo do polegar. Então, Kaique, musculaturas do compartimento posterior. Perfeito. Você entendendo isso, tá maravilha. Supinador e extensor, nervo radial, C5 a T1. Massa, massa. E ele tem aí sim ramos cutâneos. Perceba que praticamente todos os nervos, né, todos não, mas a sua maioria, eles vão ter sim uma contribuição motora, né? Contribuição motora. E, além disso, uma contribuição sensitiva, tá? E assim, eu sei que o trajeto do nervo radial não é tão simples de entender, né? Ele tem esse trajeto esquisito, mas eu te garanto que, assim, se você tiver com o celular na mão, assim, você pode pesquisar nervo radial, trajeto, você vê que bate com a descrição aqui, né? Não tem muito segredo não, tá? Lateral, pronto. Eu só estou preocupado se eu fui claro, mas sim, eu abri aqui e é igualzinho a descrição. Sim, e os 3 ramos cutâneos. Nervo cutâneo lateral inferior, até porque o axilar era o nervo cutâneo lateral superior, então sobrou o inferior. Nervo cutâneo lateral inferior do braço. Nervo cutâneo posterior do braço. Kaique, por que posterior? Porque é o compartimento desse fascículo, ó, fascículo posterior. Que massa, Kaique. E nervo cutâneo posterior do antebraço. Nervo cutâneo posterior do antebraço. E aí aqui eu digo, né, assim, o trajeto. O nervo cutâneo lateral inferior, ele emerge inferiormente ao sulco do nervo radial e inerva o quê? A região abaixo do músculo deltoide. Então, abaixo do músculo deltoide, eu vou ter o nervo cutâneo lateral inferior. Então, o nervo cutâneo lateral inferior, que é esse aqui azulzinho, aqui é o posterior, mas que é esse aqui azulzinho, abaixo do deltoide, é um ramo do nervo radial. Certo? Certo, cara. O outro, o nervo cutâneo posterior do braço, surge superiormente ao sulco do nervo radial e inerva a pele posterior do braço. Se a gente vir aqui, o nervo cutâneo posterior do braço, que é o nervo radial, que é esse ramo aqui. Olha que legal, ele está bem próximo aqui da fossa cubital, que é onde tem o sulco do nervo. Ele faz essa inervação aqui posterior, e é o nervo cutâneo posterior do braço, né, que é essa parte aqui de trás, é sim o seu nervo radial, certo? O nervo cutâneo medial é lá do fascículo medial. É muito nervo, né? O medial, antebraço, pronto. Só para eu recordar também, porque também fico curioso. Certo? E o último é o nervo cutâneo posterior do antebraço, e o nome já ajuda, né? É a região posterior aqui do seu antebraço. Vai ser inervada, essa parte de azul aqui, não especificou, mas sim é a posterior do antebraço. Ele inerva a região posterior do antebraço. Pronto. O nome do nervo diz o lugar que ele vai estar. Certo? Não tem segredo. Não tem segredo, realmente, não tem segredo. E aqui a gente acaba essa parte. Assim, apenas aqui mostrando, né, a região do nervo radial, que ele segue aqui essa topografia do seu braço. Aparentemente aqui é o dorso, né? Sim, aqui é o dorso. Você vê que tem as unhas. E ele segue aqui essa topografia. É o dorso, né? Aqui é o dorso, esse corte. Não é o mesmo cara, tá? Dá para perceber que aqui é o dorso. Segue essa topografia aqui, ó. De região. De região posterior. Que vai desde o braço até o antebraço. É tudo radial. Ó, o nervo radial. Ó, tudo de azul. Ó. A topografia. Ó o tanto de lugar que ele chega. Realmente é um nervo aí. Tem uma contribuição gigante para essa parte aí posterior do seu braço. E na face anterior também, né, Kaique? Também. Só que é uma contribuição mais discreta aqui em cima, que é o nervo cutâneo lateral inferior. E essa partezinha aqui do nervo superficial, que também ele pega um pedacinho do dorso entrando aqui pro ventre do seu polegar. Beleza? E assim, galera, por que estudar plexo braquial na SSP? Câncer de pulmão, ele vai ter algumas relações. Existe o tumor
de sulco superior ou o tumor de Panquast. Acho que todo mundo já chegou a ver, mas quando o tumor ele surge ali naquele sulco superior do seu pulmão, né? O trajeto me fugiu agora, da artéria subclávia, se eu não me engano. E aí tem aquele sulco, e aí quando o tumor ele surge naquela região, ele faz uma compressão do plexo braquial. Então, epa, Kaique, quer dizer então que eu aprendi plexo braquial, porque existe uma condição no câncer de pulmão que vai ter uma compressão desse plexo, e isso vai causar sintomas? Perfeito. Você vai ter, galera, que olhe muito bem o que eu estou dizendo. Tem o tumor de Panquast, que é esse tumor no sulco superior do seu pulmão. Quando esse tumor traz os sintomas característicos, certo? Quando ele traz os sintomas característicos, aí você vai ter a síndrome de Panquast. Então, cuidado para não falar errado. Tá? Cuidado de verdade para não falar errado. O tumor de Panquast é o tumor. Quando traz um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas, aí você sim chama da síndrome. Certo? Só sendo bem claro. E, se eu não me engano, o síndrome de Panquast-Tobias, né? Mas o síndrome de Panquast fica mais fácil. Junto com a síndrome de Panquast, é muito comum vir algumas vezes, né, a contribuição da síndrome de Claude-Bernard-Horner, ou síndrome de Horner. Kaique, você pode me ajudar a entender? Posso. A síndrome de Horner, né, que normalmente ela vai estar aqui junto, né, dentro da síndrome de Panquast, vocês podem ver aqui, ó, síndrome de Horner, que é uma tríade. Coloca na cabeça, é uma tríade. Qual é a tríade? Pitose ou semipitose, miose e anisocoria / anidrose facial. Certo? Pitose, miose, anidrose. Pitose, miose, anidrose. Pitose, miose, anidrose. Certo? Tem que repetir. Pitose, miose, anidrose. Essa tríade se classifica como síndrome de Horner. E aqui exige um conhecimento de vocês lá da SP 2.3 do terceiro período, que foi eu que gravei, inclusive. E eu lembro que eu expliquei isso cansativamente na aula, que é a via simpática da questão ocular. Tá? E tudo isso aqui é ipsilateral, tá, galera? Tudo isso aqui é ipsilateral, a lesão. Kaique, você pode me recordar? Posso. Lembre sempre que você vai ter sistema nervoso simpático e parasimpático. E isso vai interferir na inervação do seu olho e tudo mais. Óbvio que eu não consigo reexplicar aqui nessa aula, porque senão a aula iria ter mais 1 hora, né? Eu lembro que a aula é de 40 minutos. Então, assim, se você não lembra e quer ter mais confiança, você pede que a gente envie de novo o link. Mas a inervação simpática, ela tem a função de fazer o quê? Por exemplo, a nível de pupila, vai fazer uma midríase para poder entrar mais luz. Então, faria uma midríase, tá? E não deixaria que ocorresse essa anidrose. Essa anidrose, galera, fica sem suar. Galera, o rosto da pessoa, assim, né? O olho e tudo mais. A região onde tem a lesão, por exemplo, aqui, ele vai ter miose. Ele não vai suar, não vai ter suor. E a pálpebra dele vai cair, ó. Ah, cara, então quer dizer que são essas três coisas no mesmo lado. Isso, ipsilateral a lesão. A pálpebra caída, ou o olho em miose e uma anidrose na região aqui ipsilateral a lesão. Então quer dizer que tem um dano na cadeia simpática, certo? Um dano na cadeia simpática. Então, Kaique, um dano na cadeia simpática se enquadra como a síndrome de Horner. Qual é a tríade? Miose, anidrose, pitose. E por que, Kaique, aparece isso? Pense comigo. Se o simpático faz midríase e o simpático está, digamos que, parado, eu vou ter midríase? Não. Qual é o contrário de midríase? Miose. Lembre que o simpático e o parasimpático eles agem como se fosse, né, como não? É um tônus. Então, um está funcionando, o outro fica suprimido. E assim vai. Se o seu simpático só fica para baixo, o seu parasimpático vai ganhar. E aí você vai entrar em miose. E por isso que acontece a miose, porque o simpático vai estar parado. Kaique, me explica então a pitose. Galera, qual é o nervo que inerva? Qual o nervo que inerva, né? Qual o nervo responsável ali pela inervação do músculo levantador da pálpebra? Você tem a contribuição do nervo óculo motor, né? O nervo óculo motor, que é o terceiro nervo, que tem a chegada ali de fibras parasimpáticas. Então, assim, com essa desregulação, ele vai ajudar ali na pitose ou numa semipitose. Então, você já vai ter pitose e miose. E a anidrose é justamente o fato de não suar, que o parasimpático ele vai estar em excesso e não vai permitir que ocorra aquela regulação das glândulas ali sudoríparas da região da sua face, tá? Tudo isso ali é facial, galera, e tudo isso é ipsilateral a lesão. Então, ó,
a via oculosimpática, ela é composta basicamente por 3 neurônios. O de primeira ordem, ou central, o de segunda ordem, ou pré-ganglionar, e o pós-ganglionar, certo? E aí eu vou tentar resumir aqui rapidão nessa imagem, né, para poder se falar de Panquast e a gente terminar. Que percebam, eu tenho o meu primeiro neurônio, que é esse aqui, ele sai lá do hipotálamo, esse aqui, ele desce. Aí ele chega aqui, galera, nessa região aqui, ó, de C8, T1 e T2. É o chamado centro cílio-espial de Buger. Centro cílio-espial de Buger, que é onde se encontra aqui o seu neurônio de segunda ordem. Então, Kaique, o neurônio de primeira ordem chegou aqui e daqui saiu de segunda ordem. Isso aí. Daqui saiu de segunda ordem. Tem essa contribuição. Pronto, saiu de segunda ordem. Massa. Ele vai até onde, Kaique? Ele vai até a região chamada como o gânglio cervical superior. Então, o gânglio cervical superior, que está aqui, ó, é onde você vai estar o seu neurônio de terceira ordem. Então você vai ter o neurônio de terceira ordem que vai chegar lá e vai fazer a inervação simpática do seu olho. Eu vou fazer bem grosseiro mesmo. Vai fazer a inervação do seu olho. E aí, Kaique, é assim que o sistema nervoso simpático funciona, né? Desse jeito, galera. Massa. Faz o quê? Faz midríase, tudo mais. Se prepara para uma fuga, sua pupila fica dilatada, você se prepara mediante isso. Seu olho fica realmente exposto, porque tem que entrar luz, pense. Tem que entrar luz no seu olho para você ver qualquer fiozinho de luz. Pense que você está no escuro total, tá com medo de ter alguma coisa, o seu olho, a pupila vai ficar... Qualquer fio de luz ela vai querer perceber, então ela vai fazer midríase. Só que aqui, infelizmente, o tumor do câncer de pulmão vai fazer essa compressão. É muito assim, tem divergência, né? Mas algumas regiões traz que já tem alguns artigos falam que o câncer que mais faz isso é o de pequenas células, mas tem outros que dizem não, o que mais faz isso é o de não pequenas células. Aí depende de onde vocês pegarem. Salvo engano, eu botei no PDF o de não pequenas células, mas olhem aí, tem escrito. E aí o que acontece? Galera, você vai ter um tumor em sulco superior. E normalmente esse sulco é ali próximo da artéria subclaviana, na região apical do pulmão. Então quando você tem um tumor nessa região apical aqui, ó, tô fazendo bem grotesco, tá? Se eu tiver um tumor aqui, por exemplo, Kaique, Kaique, você está comprimindo esse neurônio azul, que é um neurônio de segunda ordem. Neurônio de segunda ordem, síndrome de Panquast. Síndrome desde que faça sintomas. Kaique, lesei aqui a minha via oculosimpática. Percebam, ó, glândulas sudoríparas vão ficar desreguladas. Anidrose. A minha via simpática não vai fazer midríase. Miose. Então eu vou ter o quê? Miose. Perceba que eu vou fazer, né, vou interferir aqui na questão da vasoconstrição da minha testa. Não vou suar. E, além disso, aqui o músculo de Miller, por essa desregulação simpática, vai ter uma pitose. A pálpebra ela vai ter uma caída ali, uma pitose. E aqui você explica a pitose, a miose e a anidrose da síndrome de Horner, secundária a um tumor de Panquast. Então, Kaique, quando é que vai ser síndrome de Panquast quando você tiver sintomas? Quais sintomas, Kaique? A síndrome de Horner, como eu acabei de explicar. Eu acabei demorando um pouquinho mais para fazer sentido. Então, basicamente, é um tumor de ápice de pulmão, de sulco de ápice de pulmão, fazendo uma compressão de neurônios de segunda ordem, interferindo na via oculosimpática, causando essa repercussão aqui a nível ocular. Certo? Acho que deu para entender tranquilo. Então, síndrome de Horner ipsilateral. Mas o que, Kaique? Eu vou ter, galera, dor neuropática. Eu vou ter perda de força no ombro e no braço. E atrofia dos músculos da mão. Geralmente devido a extenso local de tumor apical na abertura torácica superior. Galera, anotem esse trecho. Aqui é o que você tem que saber para a sua vida. Então, quando você tem esses sintomas, que é a dor neuropática, cai que é dor neuropática, vocês vão aprender depois, mas é dor quando você tem uma lesão nervosa, uma lesão em nervo. Perda de força no ombro e braço, porque a gente acabou de ver a inervação do plexo braquial e ali eu estou afetando as raízes, geralmente C8 e T1. Então, C8 e T1 aqui, ó, essas regiões aqui de C8 e T1 do fascículo posterior estariam danificadas. E perceba que tem inervação de mão, tem inervação de braço, de músculo e tudo mais. Então, você vai ter fraqueza de ombro, braço e também atrofia de músculo da mão. Salvo engano, galera, esse conjunto de fraqueza e atrofias de músculos, ombro, braço e mão, é chamada em alguns livros de síndrome de Dejerine-Clunker. Então,
Perceba que tem a síndrome de Horner, que é a ptose, miose, anidrose ipsilateral. Aí você também tem o conjunto de sintomas de fraqueza em ombro e braço e atrofia muscular de mão, que alguns livros trazem aqui a síndrome de Dejerine-Plunquet. E, além disso, você vai ter a dor neuropática. Tudo isso junto é a síndrome de Panquast. Então, Kaique, quando o meu tumor comprimir aqui, eu vou ter essa repercussão? Vai ter essa repercussão. Porque pensa, o plexo braquial está saindo aqui os nervos, né? Indo para o seu braço. O tumor vai afetar eles. O braço vai ter fraqueza. O ombro vai ter fraqueza. Esses músculos aqui da mão, ó, que estão sendo inervados, não vão ser. Se o nervo não funciona, o músculo ele entra em atrofia por denervação, galera. E aí você vai ter a queixa do paciente, tá? Esses tumores foram originalmente chamados de tumores de Panquast e posteriormente tumores de suco pulmonar superior, por estarem localizados na passagem da artéria subclávia pela cúpula da pleura. Era isso mesmo que eu havia falado, ó, tinha aqui, certo? E eu sei que vocês viram aí no PDF de vocês também a síndrome da compressão da veia cava superior, que é a mesma premissa, né? A veia cava superior ela está chegando aqui no seu átrio direito, né? E um tumor de ápice de pulmão para acabar comprimindo ela. E aí o sangue da veia cava, ele não passa, a veia cava fica engurgitada, ó a palavra engurgitada, o sangue fica preso aqui, ó, o sangue fica preso, e aí começa a ocorrer, galera, uma circulação colateral. Antes de continuar aqui, eu vou só dar uma pincelada nisso para ver se vocês entenderam, né? Você tem a veia cava superior, chegaria aqui no átrio direito. O tumor de ápice aqui, ele vai obstruir. Então, o sangue que chega, ele não passa. Você vai engurgitar essa veia cava superior, ela vai ficar assim. Então, o paciente ele vai ter uma volta de sangue venoso para o coração horrível. Então, a veia cava superior drena o quê? Kaique, drena pescoço, encéfalo, membro superior, não é? Sim, tem a contribuição, mas principalmente face e tudo mais. Então, o sangue da sua cabeça, digamos assim, quando chegar para descer aqui, ele não vai passar para o coração. Vai ficar engurgitado, vai ficar preso. Então, causa os sintomas da síndrome da compressão da veia cava superior. Tem o sinal de Pemberton. Quando você manda o paciente levantar o braço, que você, na teoria, aumentaria o retorno venoso, se esse retorno venoso está dificultado pela compressão, o sangue vai engurgitar mais ainda, o rosto dele vai ficar vermelhão, porque o sangue não está conseguindo chegar no coração para poder fazer a troca e sair. Essa é a síndrome da compressão da veia cava superior. E acontece aqui, galera, a circulação colateral, que é o quê? Os vasos que corroboram aqui, ó, porque a veia cava superior chegam vasos nele, não chegam? Chegam. Alguns vasos chegam nessa veia cava e corroboram, né, as tributárias. Se o sangue não está passando para o átrio, o sangue, galera, vai começar a voltar para onde ele estava vindo. Ah, Kaique. E aí forma, no PDF tem a imagem da senhorinha com aquelas veias engurgitadas na parede torácica. Aquilo ali é circulação colateral, perfeito, galera. Aquilo ali acontece em hipertensão portal também, né? O sinal da cabeça de Medusa. Então isso é circulação colateral. Só que nesse caso, por um tumor de ápice de pulmão, né, por câncer de pulmão, comprimindo a veia cava. Então, Kaique, você me explicou aqui síndrome de Panquast, o porquê da anidrose, e acabou também pincelando um pouco sobre a síndrome da veia cava superior, certo? Sim, é isso mesmo que eu queria falar. Então, só para acabar, os sintomas da síndrome de Panquast são característicos em relação à posição do tumor no sulco ali superior que eu falei. Inicialmente, a dor no ombro e borda vertebral da escápula. Mais tarde, distribuição do nervo ulnar do braço. Por que nervo ulnar? Provavelmente aqui pega, a topografia C8AT1. Kaique, que massa. E aí toda essa musculatura aqui vai estar dificultada, o seu funcionamento, a questão cutânea também. Do nervo ulnar no cotovelo e finalmente para a superfície ulnar do antebraço e da mão. Se o tumor atingir cadeia simpática e gânglio estrelado, síndrome de Claudet-Bernard-Horner. Kaique, o que é gânglio estrelado mesmo? Gânglio estrelado é a junção do gânglio cervical inferior com o C8, tá? Quando eles se juntam, eles formam o chamado gânglio estrelado, que é da via simpática. Tudo isso vai ser ipsilateral, tá, galera? Se é a lesão do lado direito, isso é do lado direito. A dor ela é constante e tensa, sem alívio, e frequentemente precisa aqui de opioide. O paciente normalmente segura o cotovelo do braço afetado na mão oposta para aliviar a tensão no ombro e braço. Galera, isso aqui é muito importante. O paciente vai chegar para você segurando o braço. Ele vai estar segurando o braço que está ruim, o cotovelo afetado. Ele vai segurar com a mão que está boa. Porque está tão tenso, está tendo tanta atrofia, fraqueza, que ele não aguenta mais aquele braço pendurado.
Aí ele vai chegar para você, aqui ele vai chegar para você assim, segurando o braço afetado é esse, né? E ele vai tentar segurar aqui com o braço bom, para tentar compensar o braço afetado, né? Esse aqui. Só que ele não aguenta mais esse braço dele sem força. Fraqueza e atrofia dos músculos da mão e a ausência do reflexo tricipital pode desenvolver-se também. A primeira ou a segunda vértebra podem ser envolvidas pela extensão do tumor, aumenta a intensidade da dor. Então perceba, se chegar na vértebra, né, que está aqui atrás, quer dizer, que está em volta, você aumenta ainda mais a dor porque vai pegar em osso, periósteo, região inervada. O canal espinal e a medula espinal podem ser invadidos ou comprometidos, com sintomas resultantes de doença de disco cervical ou tumor de medula espinhal. Então percebam, galera, o quão grave pode ser, se atingir canal medular. E manifestações menos comuns seriam o quê? Envolvimento do nervo frênico e do nervo laríngeo recorrente, né? Que aqui você teria o quê? Uma irritação do diafragma. Você poderia ter rouquidão, né? Quando você pega aqui o nervo laríngeo, ó, qual o sintoma? Rouquidão. Síndrome da via cava superior, que eu falei, né? É não tanto comum, mas pode acontecer. Expliquei a fisiopatologia. Também, aumento dos linfonodos supraclaviculares podem ocorrer. Devido à sua localização periférica do tumor, sintomas como tosse, hemoptise e dispneia são incomuns. Galera, quando é que vai fazer muita hemoptise? Quando é acometimento central. Quando você tem um acometimento central, aí sim é muito comum ter a hemoptise, a dispneia e a tosse, tá? A tosse aqui poderia aparecer por uma irritação de nervo frênico, tudo bem, mas não por acometimento central. São incomuns nos estágios iniciais, mas podem ocorrer tardiamente, né? Se isso aqui progredir, você realmente pode lascar mais ainda. Como é que resolve? Tratando a doença base, o câncer de pulmão aqui, quando esse tumor regride, a compressão diminui e a compressão aqui diminui também. Certo? Eu acho que eu fui, assim, o mais objetivo possível. E aqui é como o cara chega, ó. Ele fica com miose, ó, pitose e anidrose ipsilateral. O tumor está aqui comprimindo a cadeia simpática, né, provavelmente de segunda ordem, e está comprimindo o plexo braquial dos nervos do seu braço. Então, ele vai ter fraqueza, braço, ombro e queixa de dor, tá? Olha o tumor aqui, ó, tumor comprimindo todo mundo, o tumor está comprimindo, inclusive, ó, o plexo braquial. Kaique é mesmo, ó, a raiz está saindo aqui, ele está comprimindo e vai causar aqui essa fraqueza nesse braço. Ele vai chegar segurando para você. Ó, com a tomografia com emissão de pósitrons, perceba aqui, a região aqui de ápice é onde está o nosso tumor, né? Síndrome de Panquast, que você vai ter a síndrome de Horner junto, a dor neuropática, parestesia e paresia de ombro e braço, certo? Aqui você tem, ó, miose. Aqui o médico jogou luz, vocês podem ver que tem luz no olho, ó, a bolinha branca. Mesmo assim ficou miose. Tem uma queda aqui, ó, tem uma queda. E provavelmente ela está sem suar. Aqui não tem suor. Pode estar o calor que for, pode pesquisar aí no YouTube. Aqui está sem suar, geralmente. Não tem suor nenhum. A topografia de ápice do tumor e novamente a imagem dele comprimindo essas estruturas. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula de plexo braquial aí aplicada. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou aqui.